Graças e paz, irmãos. Eu tô vindo agora de Santo André. Tô na estrada aqui, voltando para um outro cliente, e Deus tocou no meu coração de falar algo da parte dele. Eu vim ontem à noite, eu estava lá na comunidade terapêutica Nova História, e nós ministrávamos lá sobre o sal da terra, se nós como cristãos estamos sendo realmente o sal da terra. E hoje, quando eu vim para cá, para Santo André, eu vim ouvindo uma pregação onde exatamente falava sobre esse assunto, sobre ser o sal da terra, sobre ser a luz do mundo. Deus nos incendiou, Deus nos deu uma luz, e não tem como ele voltar atrás mais. Deus, ele não se arrepende das coisas que ele faz. Ele nos deu uma luz, ele nos fez luz, e agora ele não tem como colocar a gente escondido, não tem como colocar a gente embaixo da cama, sabe? Nós somos a luz que é para iluminar pessoas, e às vezes a gente está iluminando dentro de uma igreja, ou seja, está cheio de lanterna, está cheio de lamparina dentro da igreja, onde já há luz. E isso tem me incomodado tanto, tem me falado tanto comigo sobre a questão de ser chamado para fora, de ser levado para fora, de ser impulsionado para fora, de fazer a diferença. Nós, como luz, precisamos fazer a diferença nas trevas, fazer a diferença na escuridão, fazer a diferença onde não há luz. Precisamos ser luz onde não há luz, mas a gente é luz onde está cheio de luz já. E eu tenho sido muito impelido, muito impulsionado nesse sentido de sair para fora, de ser o sal da terra, de ser o sal que tempera, de ser o sal que modifica, de ser o sal que transforma, de ser o sal que conserva, de ser o sal que cura, sabe? E eu aprendi que o sal ele tem características. Por isso exatamente que Jesus ele nos diz que somos o sal da terra. O sal ele tem características que se assemelham a um cristão genuíno, a um cristão convertido, a um cristão de fato, a um pequeno Cristo. O sal, uma das características do sal é ele ser conservante. O povo, quando Jesus disse isso, quando Jesus diz isso lá em Mateus 5, ele vivia numa época que não existia geladeira. Para conservar os alimentos, para conservar a carne, eles tinham que salgar a carne, né? Porque ela conseguia se manter durante muito tempo, ela sendo salgada ali. Então essa é uma das características do sal. Entre tantas outras características, uma das características é ser conservante. Então nós precisamos ser conservantes, conservar aquilo que Deus nos deu, conservar aquilo que Deus nos falou, conservar a fé que temos em Deus, conservar o amor que Deus tem por nós. E nós precisamos ser conservantes como o sal. Uma outra característica que o sal tem é que o sal ele é intrometido, ele interfere nos sabores. Eu me lembro que há um tempo atrás, ouvindo o MasterChef, e os chefes, os grandes chefes de cozinha, dizem que o sal, o grande cozinheiro, o grande mestre, o grande chefe, a habilidade dele não é em saber cortar uma carne, em usar temperos raros. Não, a grande habilidade de um cozinheiro é saber salgar o alimento, temperar o alimento com sal, na quantidade certa, na dose certa, para que o sal ele possa realçar os sabores de todos os outros alimentos que estão ali. Sabe, o que eu aprendo com isso? Que o sal, quando ele é
quando ele entra num local, quando ele entra na panela, ele transforma o ambiente. Ele transforma a situação, ele muda as características da onde ele estiver inserido. E aí é que vem o grande dilema. Nós estamos transformando os lugares onde a gente vai, ou os lugares estão transformando a gente? Não é o feijão que tempera o sal, é o sal que tempera o feijão. Não é o feijão que transforma o sal, é o sal que transforma o feijão num alimento que não tinha sabor, agora tem. Tá? Então a gente diz ser o sal, mas a gente não transforma mais, porque a gente está sendo sal dentro do saleiro, dentro da igreja. O sal não é feito para ficar dentro do saleiro, ele é feito para ir para a panela, para ir para fora, para temperar as coisas que estão lá fora. Foi feita uma pesquisa no IBGE e encontraram dos dados dessa pesquisa, não é bíblico, é um dado estatístico, que existem 210 milhões de brasileiros. E 210 milhões de brasileiros, 40% é cristão, é evangélico. Não é nem cristão católico, não, é cristão evangélico, praticante da palavra. 40%. 40% de 210 milhões, se fosse 50 ia dar 105, algo em torno de 86 milhões. Então nós temos uma população de 86 milhões de crentes, de cristãos, de sal. E aí eu encontro uma equação que não bate. Por quê? Para a gente entender, para a gente pegar um quilo de feijão e colocar nesse meia colher de sal é suficiente para temperar 1 quilo de feijão. Se meia colher de sal transforma 1 quilo de feijão, como que 86 milhões de sal não transformam 210 milhões de feijão? A gente já é sal o suficiente para estragar todo esse feijão que é a sociedade brasileira. A gente já tem sal suficiente para não precisar ser governado por um mito. Nós elegemos um mito. Olha que absurdo isso. A gente coloca a questão da justiça do país na mão de um homem lá, o Sérgio Moro. Ah, se não for o Sérgio Moro, não haverá justiça no país. Por quê? Porque eu estou depositando nele coisas que eu deveria fazer como sal. Onde é que está a tua justiça? Onde está você como sal, que não está interferindo na sociedade, no local, no ambiente onde você vive? Sabe onde você quer interferir? Você quer interferir dentro da igreja. Você quer interferir olhando como o irmão se comporta, como está a saia da irmã, se o irmão está de gravata, se o irmão não está ou não está. A tua interferência está sendo dentro do saleiro. E dentro do saleiro só tem sal ali. Não é ali para você interferir. Você tem que interferir fora dali. Então a gente está vivendo um país, no mundo, numa cidade, onde as pessoas já entenderam isso. Essa equação não bate. A gente se diz... A gente condena o erro, o pecado, os desvios do outro, mas a gente não consegue ser aquilo que a gente tanto critica no outro. A gente não consegue ser uma igreja relevante porque a gente está olhando para fora e não indo lá fora. A gente não está transformando a vida das pessoas que estão lá fora porque a gente está aqui fechado no nosso mundo. A gente criou muros dentro da igreja, muros dentro da religião, e a gente agora fica como espectador olhando quem está lá fora. Isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque um sal, querido, que ele não tem uma função espiritual. O sal, quando ele não tem uma finalidade espiritual, ele não tem sabor ele não interfere no sabor, ele não serve para nada. Diz a palavra.
Quando o sal se torna insípido, quando o sal se torna sem sabor, ele só serve para ser pisado e lançado fora. Ou seja, você é sal, está dentro do saleiro, mas você não serve para nada. Então você vai ser pisado e lançado fora. Olha que loucura isso. Uma outra característica do sal, ou seja, ele é conservante, ele interfere, ele modifica, ele transforma, e o sal ele tem um poder cicatrizante. Você já teve uma ferida e foi para a praia? É coisa de maluco. 2, 3 dias na praia ali, a ferida virou cicatriz. Ele cura. Aí eu te pergunto, quais são as pessoas que através da tua vida foram curadas? Quais foram as pessoas que Deus, através da sua vida, consolou, através da sua vida transformou, através da sua vida apaziguou o coração, acalmou, acalentou, guardou, transformou, curou através da tua vida? Sabe, nós nos últimos tempos nós estamos nos tornando seletivos. A gente está olhando pessoas e a gente está achando que esses Deus pode converter, aquele Deus não pode. Meu irmão, qual a pessoa que Deus não pode achar? Quem que Deus não pode achar? Eu gosto muito do exemplo de Saulo de Tarso. Saulo, um improvável. Você olha o passado de Saulo, um homem que perseguia a igreja, perseguia cristãos, torturava, matava cristãos. Ele estava lá quando o primeiro mártir da igreja, Estevão, estava lá sendo torturado, sendo apedrejado. Ele segura as roupas para que as pessoas possam apedrejá-lo. Ele consentiu o apedrejamento de Estevão. E aí Deus olha para ele e fala assim: ah, Saulo, tu é muito bom, cara. Tu só tá no time errado. E ele olha para a casa dele e não encontra ninguém. Ele olha lá para baixo e ele não encontra ninguém na casa dele com coragem suficiente para converter Saulo. Ele mesmo tem que vir para convertê-lo. Não existia ninguém capaz de derrubar ele do cavalo. Precisou Jesus vir. Sabe, você deve ter conhecido ou conhece pessoas que você olha e fala assim: ah, aquele ali, só pela misericórdia. Nos dias de hoje está faltando gente para converter pessoas como Marcola, pessoas como Fernandinho Beiramar, como tantos outros que carecem da graça de Deus, que carecem da misericórdia de Deus, que carecem da palavra de Deus. E Deus está olhando para a minha vida e para a tua vida e te perguntando para mim e para você: por que você não vai lá? Por que você não vai falar o que eu posso fazer na vida daquele homem, daquela mulher? E muitas vezes a gente acha que nós vamos falar e não vai ter efeito nenhum. Querido, seja somente um carteiro. Sabe, seja somente um carteiro. Entregue apenas a carta, entregue apenas a mensagem. Faça aquilo que Deus falou para fazer. Você não tem o poder de convencer, eu não tenho o poder de convencer, então simplesmente fale o que Deus mandou falar. Agora é com Deus, querido, mas é necessário que você faça a sua parte como sal. Interfira na vida das pessoas. Mude a estrutura, querido. Pior até do que ser um sal dentro do saleiro é se tornar açúcar. Charles Spurgeon disse: ah, quando a humanidade deixar de ser o sal para se tornar o açúcar do mundo. A gente não foi chamado para ser bonzinho, para ser o bom moço, para ser o querido, para ser... Meu irmão, se todo mundo te ama, se todo mundo ama você, alguma coisa está errada. Porque você não é melhor do que o mestre. Sabe, algumas pessoas, você vai causar raiva, ira de algumas pessoas. Se todo mundo gostar de você, está errado. Se todo mundo odiar você, também está errado. Mas alguém tem que não gostar de você. Nem que seja 50-50. Algumas pessoas não vão gostar de você, porque você é sal. Sabe, você veio para mudar essa estrutura, você veio para transformar isso tudo. Amém? Guarde essa palavra no teu coração.
transforme vidas. Tá? Você já foi transformado, ou pelo menos a boa obra já começou na tua vida. Sua vida já foi temperada com o sal de Cristo. Agora você é sal. Você se tornou sal. Agora vai para fora. Mude. Use as redes sociais, o que quer que for, para falar do amor de Deus. Eu me recordo na época das eleições presidenciais que teve, foi uma enxurrada de crente falando: ah, Bolsonaro, é Lula, é PT, é Bolsominion, é isso, é aquilo outro. Acabou a eleição. As pessoas não postam mais sobre Jesus. Não usam o que podem usar para alcançar milhares e milhares e milhares de vidas. Amém? Faça a tua parte, meu irmão. Você, como sal da terra, você tem a obrigação de transformar a vida de pessoas. Deus abençoe.